Então, gravando aqui, gente, sejam todos bem-vindos. Professor Tiago aqui na área com esse primeiro ano aí top, né? Hoje a gente vai fazer uma revisão. Como eu falei para vocês, a gente vai ter um processo avaliativo da disciplina de filosofia, tá bom? E hoje a gente vai discutir basicamente aí Sócrates e Platão, tá certo? A gente vai falar sobre os sofistas e Sócrates e sobre as ideias lá do Platão, como a gente vinha trabalhando nas aulas anteriores. Tudo bem? Então, basicamente, é uma revisão aqui do capítulo 3 e do capítulo 4. Eu me lembro que o capítulo 1 e o capítulo 2 a gente viu bastante e ainda trabalhou isso em sala de aula presencialmente, né, antes de começar a pandemia. E o capítulo, basicamente, o capítulo 3 e o 4 foi o que a gente viu aqui de modo virtual, então são esses que eu vou revisar para a nossa avaliação, tá bom? Ok? Então, quem quiser ir acompanhando aí com o livro em mãos, é o capítulo 3 e o capítulo 4, Filosofia, e a partir das próximas semanas a gente vai dar andamento aí na disciplina de Sociologia. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Sobre Sócrates, eu vou trazer as questões que a gente vinha discutindo nas aulas passadas e detalhes, certo? Sempre que tiverem dúvidas, pessoal, por favor, se manifestem aí que eu volto e explico para não ficar nenhuma dúvida, nenhuma falha com relação ao conteúdo aí. Tá bom, indivíduos, meninas e meninos? Então, vamos lá, preste atenção aqui. Sobre Sócrates, esse um dos mais importantes filósofos, ele é tão importante que existe aquela filosofia, né? Antes de Sócrates e a filosofia depois de Sócrates, tá? Então, para contextualizar, a gente traz aí a leitura do Sócrates, mas, claro, né, para falar de Sócrates, a gente tem obrigatoriamente que falar dos sofistas, tá? Por quê? Porque Sócrates, ele vivia ali na angústia daquela democracia ateniense da época, e ele achava que os sofistas, ou o posicionamento desse grupo, poderia colocar em risco a democracia, tá certo? Lá da Atenas antiga, né? Então, para falar sobre Sócrates, vamos voltar e tentar falar sobre os sofistas, porque o Sócrates, assim como o seu discípulo, o Platão, que a gente vai falar daqui a pouco, trouxeram aí algumas críticas. Lembram disso? Eles fizeram críticas aos sofistas. E a primeira coisa para a gente poder entender bem sobre os sofistas se refere com um termo que os sofistas eles podem ser entendidos na discussão da relativização da verdade. Ou seja, os sofistas eles colocam a seguinte discussão: olha só, a sua verdade é essa, mas a minha verdade é essa. É como se eles nunca, né, errassem, porque cada um tem a sua verdade. E aí coloca essa postura e livra-se do erro sobre a discussão aí de verdade. E outro ponto importante para a gente atentar, que vocês vão lembrar disso, que eu me lembro também que eu falei para vocês, é que o termo sofista, tá, vem de sofismas. E sofismas são basicamente coisas que são colocadas, palavras com frases contextualizadas que são colocadas de modo assim, para garantir o meu ponto de vista, que não necessariamente deve ser uma verdade, ela é pautada em falácias. Então, os sofismas, né, são basicamente essas falsas verdades, por isso são derivados de sofistas, que as pessoas vão se incorporando aí, tá certo? E colocando conceito e propriedade na retórica e na argumentação, tá bom? Na oratória das suas falas. E aí, eles se pautam basicamente nisso, nessas falácias, né? Esse termo deriva disso, tá certo? E por isso que existe essa crítica do Sócrates e do Platão, porque acreditam que os sofistas, eles não deveriam ser considerados filósofos, porque
eles não se preocupam em estabelecer a verdadeira verdade, e sim aquilo que vai de acordo com os seus interesses. Tá claro isso? Estão conseguindo acompanhar? Eu me lembro que eu coloquei para vocês aqui sobre falácias, um exemplo que, por exemplo, eu conto uma mentira para vocês. Eu sei que isso é uma mentira, tá bom? Então, eu estou contando para vocês uma coisa que eu tenho ciência que é mentiroso, né? Isso se chama um sofisma, tá? E vocês pegam essa história e começam a passar para outras pessoas. Então, isso são falácias, tá certo? O termo deriva disso, porque para ganhar a discussão, lembra que o momento dos sofistas era aquele momento de construção de uma democracia em Atenas. Então, eles precisavam ganhar os discursos, e isso se utilizava de tudo para conseguir alcançar a sua verdade. Consegue entender? Então, por isso, os sofistas, eles eram considerados, claro, eu considero eles como filósofos também, né? Mas o Sócrates, principalmente, e depois o Platão, fizeram uma crítica contra eles, não consideravam eles enquanto assim, filósofos, porque eles não se preocupavam em pautar com a verdade, tá? Mas o fato é que eles eram considerados aí professores de oratória e de retórica, entendeu? Então, os sofistas, basicamente, eram considerados aí professores de retórica e de oratória. Ok? E é sobre isso que eu vou trocar uma ideia com vocês. Dúvidas até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Quem quiser pode escrever aí, tá certo? Os mais tímidos e tímidas aí podem escrever. Bem, então, ou seja, é bem verdade, melhor colocado aqui, que os sofistas eles possuíam, já que eles eram considerados professores de oratória e retórica, né, eles possuíam o quê? Algumas habilidades, eles apresentavam algumas habilidades. Por quê? Porque essa arte de você ter uma boa oratória e uma boa retórica, é necessário desenvolver algumas habilidades. Então, o que seria a concepção dos sofistas? Era você, tá certo? Se fazer compreender e ter o poder de convencimento. Por isso que eles eram professores de retórica e de oratória. Para isso, eles desenvolveram algumas habilidades, que é sobre essas que eu vou revisar aqui com vocês. Então, por exemplo, eles tinham uma coisa muito importante, que era o ritmo na fala. Eles desenvolviam essa habilidade. Então, eles falavam de forma ritmada, né? Ou seja, eles, ao ponto, queriam se expressar para poder favorecer, né, e potencializar essa sua capacidade de convencimento e de se fazer compreender. Eles tinham que colocar uma fala muito bem articulada, uma oratória, ok? Eles tinham que ter um ritmo na fala. Em alguns momentos, eles tinham que ser mais contundentes, em outros, eles tinham que ser mais, né, passivos. E dessa maneira, percebo que, por exemplo, o jeito que eu estou colocando as palavras aqui para vocês, né, é diferente se eu fosse falar mais ou menos dessa maneira, uma falinha mansa, dizendo assim, os sofistas eram professores de retórica e oratória. Então, assim, eu não tenho a capacidade de convencimento que vocês acreditem de fato no que eu estou falando é verdadeiro. Então, se eu afirmo para vocês, é porque eu tenho convicção, tá vendo? Que eu tenho um ritmo na fala, e os sofistas desenvolviam muito bem isso aí, atrelado a outras habilidades, como, por exemplo, eles utilizavam muito de figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem, como também algumas metáforas, algumas hipérboles, né? Ou seja, algo que possa causar assim, um exagero, alguns adjetivos que vão se cunhando, né? Ou seja, quando eu coloco, por exemplo, olha, pessoal, não tenham dúvida, o que eu estou explicando aqui para vocês é a verdade, indubitavelmente. Olha só, sabe? Então, essas figuras assim, essas expressões de grande potência eram também algumas habilidades, inclusive metáforas, né?
o brilho do sol, ou seja, algo que é gigantesco, sabe? Exagero, hipérboles, metáforas e por aí vai, eles tinham essas figuras de linguagem. E também uma coisa importante, tá? Que era o uso de gestos, de movimentos, o uso do próprio corpo. Então, ó, a mão, né? Você imagina só eu dando uma aula para vocês, aí todo lá quietinho, encolhido, sentado e falando manso, não ia ter sentido algum. Então, eles se movimentam, eles olham na fisionomia, no olho das pessoas, né? Vai mantendo esse diálogo para ter essa interação, fala um pouco com você, depois com o próximo, coloca os exageros, né, das figuras de linguagem, depois tem a questão da fala, com o movimento das mãos, né? Tem a firmeza de apontar os questionamentos e tem esse ritmo na fala. E uma coisa que era fundamental nos sofistas era a memória. Então, eles tinham que possuir uma memória, porque imagina só, eles estavam discutindo o aspecto democrático, então tudo aquilo que eles tinham que falar é diferente. Eu, por exemplo, pegar um livro aqui, ó, e essa aula que eu estou falando para vocês, eu começar a ler assim, ó, né? Bem, gente, ó, isso aqui, tal, não sei o quê, não sei o quê. Então, não é uma prática adequada pegar um livro e ficar lendo aquilo que está no livro. Pô, vocês têm um livro, né? Vocês poderiam ler. E aí eu estou fazendo esse trabalho de leitura. Claro que é importante o trabalho de leitura, mas na perspectiva aqui dos sofistas, eles tinham que ter a memória. Para dar um exemplo melhor, tem gente, lembra dos seminários? A gente vai falar sobre os seminários, né? Alguns aqui gostam e outros detestam o seminário, porque, inclusive, uns pegam uma colinha, aí pega o papel, aí fica na frente e tal. Então, aquilo para os sofistas era inadmissível, né? Você tinha que ter, colocar os tópicos no seminário e ir desenvolvendo aquelas partes, né? Não que você não tenha que ler, sendo uma discussão dos sofistas. Você precisa ler. É interessante você verificar um tópico, uma coisa, mas tem que ter argumento. Então, tudo tem que estar memorizado para você poder desenvolver, né, a sua oratória, a sua retórica, que é essa capacidade de se fazer entender. Ok? E aí? Compreensões confusas aí ou tá tudo tranquilo? Dá para a gente ir seguindo? Lembrando que eu já falei desse assunto para vocês. A gente está fazendo, né, uma revisão bacana aqui. Vou seguindo, certo? Será que eu perdi o contato com vocês aqui, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Deixa eu ver quem está falando aqui. Um bom dia a todos, tal. Pronto, tranquilo. Então, vou seguindo aqui. Qualquer dúvida, chama aí, tá? Bem, então, já que a gente viu como é a questão dos sofistas, aí tem um sujeito, né, da história que é o Sócrates, meu amigo. Sócrates, quando via aquilo, disse, não, esse negócio está errado, né? Esses caras aí, os sofistas, eles vão atrapalhar o processo democrático aqui em Atenas, então eu vou desmascará-los. Sócrates falando, né? E o que foi que ele fez, meu amigo? Ele desenvolveu, olha só o que ele fez, desenvolveu um método para desmascarar os sofistas e mostrar que todo mundo não sabe, de fato, tudo, porque tudo é tudo, né? Ora bolas, tudo é muita coisa. E aí um método socrático. O Sócrates fez essa crítica, Platão também faz essa crítica aos sofistas, e se pautou no método socrático, que se baseava primeiro na ironia e na maiêutica. Lembra que eu falei disso para vocês? Lembram sim, né? Eu tenho certeza que vocês lembram. Então, o Sócrates, ele achava que os sofistas eram uma ameaça à democracia e eles tinham essa falta de compromisso com a verdade. Para isso, o Sócrates elaborou o método socrático pautado na ironia e na maiêutica, que seria o seguinte: a ironia, ele chegava para... Imagina um político, sofista, um cara desse tipo aí, e ele dizia, e aí, seu político, então quer dizer que o senhor sabe de tudo mesmo, né? Aí o político, sim, por isso que eu sou governante aqui dessa cidade. E o que é governo, seu político? Aí o cara ia começar a dizer, rapaz, ó, o governo é uma relação de poder institucionalizada, tal. Aí ele fez, aí o que é uma relação de poder?
Aí o cara começava a explicar, né? E daqui a pouco ele ia ironizando, ele ia começando a fazer várias perguntas simultaneamente para conseguir causar uma contradição no discurso da outra pessoa. E aí chegava um momento, né, que o sujeito entrava em desespero e dizia, pô, que cara chato esse Sócrates, e dizia, oh, eu não sei disso aí. Você pergunta muitas coisas. Aí, onde vem a maêutica, que é a proposição do novo conhecimento. E o Sócrates dizia, tá vendo aí que ninguém sabe de tudo? Então, essa descoberta de novos conhecimentos, né, a maêutica, era os objetivos que o Sócrates ele ia causar no seu interlocutor, né, no seu interrogado, para assim entrar em contradição e ele conseguir vencer o discurso. Entende? Então, ele fazia essa metodologia e aí conseguiu provar, né, conseguiria colocar fatos e argumentos de que essa oratória e essa retórica dos sofistas não tinha capacidade de conhecer tudo e trazer o verdadeiro conhecimento. Show? Tranquilo? Então, basicamente, foi isso aí sobre o processo de revisão que a gente precisa estudar aí sobre os nossos conteúdos. Na sequência, a gente já começou a estudar o seu discípulo, tá? O Platão, que trouxe aí muitas questões do seu mentor, que era o Sócrates. Porém, né, o Platão ele conseguiu avançar em outras coisas. Por quê? Porque como se fala aqui numa discussão de construção de democracia lá de Atenas, o Platão ele falava muito sobre como deveria ser a cidade ideal, a cidade platônica, né? E assim, algumas coisas ele foi criando sobre isso e basicamente ele trouxe aí uma discussão chamada de teoria das ideias. Ele foi criando várias coisas. Então, quando a gente escuta falar de Platão, lembra sempre da chamada teoria das ideias do Platão. E sobre essas teorias, né, ele fala da cidade, ele coloca que a cidade ideal ela deve se portar de uma maneira, tá? Ele fala que, por exemplo, ele possui uma visão em torno dessas ideias na busca do conhecimento, ele quer entender o entendimento, ele quer entender o mundo, né? Entender o entendimento, eu estou falando da questão do pensamento. O verdadeiro filósofo é questionador. Então, Platão tinha essa discussão, por isso que ele bolou essa teoria das ideias. E isso, né, para a construção do nosso conhecimento, ele vai dizer duas coisas importantes, que a busca pelo conhecimento se pauta em dois pontos de vista importantes. A apreensão do conhecimento através do mundo sensível, que são os mundos dos sentidos, né? E aí vem a sacada. O mundo dos sentidos é um mundo onde você aprende e acredita naquilo que vê, que sente, que cheira, que respira, que toca, ok? Através dos sentidos. E isso para ele era um mundo sensível, tá certo? Essas ideias que a gente tem na cabeça vêm do mundo sensível. E o que ele defendia era um mundo inteligível. Então, o mundo inteligível é o mundo da razão, da reflexão, do pensamento. Então, o Platão ele iria dizer o seguinte, os sentidos, o empirismo, não vai trazer o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento vem através da reflexão, da capacidade de pensar, de elaborar conceitos do mundo inteligível, do intelecto, entendeu? Então, as ideias que a gente vem formando, essa teoria das ideias, ela só seria possível a partir do mundo da inteligência, um mundo inteligível, um mundo da razão, do raciocínio, né, do pensar, do pensamento e da reflexão. Porém, ele não negava a importância, né, desse mundo sensível. Por isso que ele é considerado um autor um tanto dualista, ou seja, que possui duas visões. Porém, dentro dessas duas visões, ele acredita que para se alcançar o verdadeiro entendimento, entender o verdadeiro entendimento,
só poderia ser possível através de quê? Do mundo inteligível, né? Então, apenas um desses dois mundos, ou seja, um desses dois caminhos, poderiam proporcionar a busca pelo verdadeiro conhecimento. Isso é possível através do mundo inteligível, ok? Bem, e aí, para dar um exemplo sobre o que seria essa teoria das ideias, o Platão, ele colocava assim, que a ideia que as pessoas têm na cabeça, ela é subjetiva, ela vem de uma abstração. Ou seja, isso significa dizer que a ideia, ela abstraída do mundo sensível, ela pode ser confusa. A gente tem que ter a ideia abstraída do mundo inteligível. E aqui eu vou dar um exemplo. Se eu falar, inclusive eu falei isso para vocês na aula passada, ou na aula retrasada. Eu disse assim, ó, quando a gente pensa, por exemplo, em uma casa, a gente tem a idealização do que seria uma casa, não tem? Todo mundo pode ter uma idealização, né? O que é uma casa? Bem, só que essa casa, quando a gente vai ver pela discussão do inteligível, né? Ela pode ser um apartamento, né? Ela pode ser uma moradia precária, ela pode ser uma casinha pequena, ou ela pode ser uma mansão, ela pode ser um grande casarão, um casarão moderno, um casarão antigo, um barraco. Então, ela pode ser várias coisas, entende? Então, as ideias, elas devem ser trabalhadas através da essência e através da aparência, né? Então, na aparência, pode ser qualquer uma dessas coisas. Na sua essência, é uma ideia. E a ideia de casa é justamente isso, a razão, o lugar onde moramos. Isso a gente só é capaz de compreender, de acordo com Platão, através da compreensão do mundo inteligível. Tudo bem? Ok? Escreve aí. Dúvidas? Estou conseguindo entender? A gente já falou de sofistas, a gente já falou de... Sim, de boas. Boa. Tá ok. Vocês não perguntam, eu fico preocupado. Eu não estou vendo aqui vocês, Não, né? tá ótimo. Tá ótimo. Tranquilo? Ana Luísa, tranquilo. Beleza, É então. porque a explicação tá muito boa, professor. Tá ok, valeu. Vocês são fera, vocês que entendem muito bem. Vocês entendem melhor do que os outros alunos, entendeu? A compreensão do mundo inteligível de vocês está ótima, tá certo? Vamos lá, ó. Para fechar essa discussão das ideias de Platão, a gente viu nas aulas que o Platão, ele discutia essa perspectiva da democracia ateniense sobre a discussão de como essa democracia poderia ser organizada de uma maneira ideal. Por isso que é a teoria das ideias. E aí ele propôs, tá certo? A cidade ideal. E aí é sobre isso, tá bom? Que a gente precisa ter uma atençãozinha, porque o Platão, ele, para a formação dessa cidade ideal, ele divide essa cidade em 3 partes. Então, a cidade ela deve ser dividida na parte que se refere aos produtores, que são aqueles trabalhadores que produzem as coisas, como na época, né, os artesãos e os camponeses, os fazendeiros, ok? Então, tendo essa primeira leva de pessoas, que são os produtores, os trabalhadores, a gente teria agora aquelas pessoas que iriam proporcionar a defesa, a segurança, que eram os soldados, né? Eles eram os defensores das guerras, para proteger lá a cidade, tá certo? Seriam, de fato, militares, né? Soldados, o próprio nome já diz. E teria o terceiro estágio, que se estaria assim, voltado especificamente para os governantes, para os reis, né? Que estaria, enquanto título, os guardiões. Eles queriam, por exemplo, governar, eram os governantes, os reis da época iriam governar as cidades, tá? E como seria isso, essa forma de organização? Ou seja, como as pessoas elas poderiam se encaixar dentro desses 3 grupos? Através do sistema educacional. Então, Platão, ele trabalhou muito com a discussão educacional e ele era, inclusive tem a escola, né, platônica, onde ele traz
ele meio que funda, não, assim, não uma escola institucional, né? Mas uma corrente de pensamento lá na Atenas Antiga, onde ele vai trazer aí as principais ideias de como se formular essa cidade ideal, pautado nos fundamentos do sistema educacional. Ou seja, ele formulava exames, provas, como essas provas que a gente faz aí no dia a dia, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior e tal. E aí, igual como a gente tem hoje, porém com uma característica distinta, né? Porque aqui é outra época. Então, hoje a gente, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho, a gente precisa do ensino fundamental, né? No mínimo. Aí depois, para a gente se especializar mais, a gente tem que ter o ensino médio, não é isso? E depois, para se especializar, a gente tem que ter o ensino superior. Então, o Platão, ele se pautava nisso, nas chamadas, olha, avaliações, né? Então, nas primeiras avaliações, eles chamavam de almas de bronze, a segunda, almas de prata, e a terceira, almas de ouro, né? Ou seja, quem chegasse na terceira eram aquelas pessoas que só poderiam governar, tá certo? E isso era uma metodologia que o Platão, um conceito que o Platão utilizava. E, de fato, esse sistema educacional, ele não poderia ter assim, distinções, até porque a comunidade era entendida enquanto uma grande família. Então, para vocês terem uma noção, a ideia de Platão, da cidade ideal, era que todas as pessoas elas deveriam ser criadas juntas. Os pais, né, quando tinham os bebês, as crianças não eram que eram retiradas deles, né? Mas assim, eram lançadas para a sociedade. Então, todo mundo tomava conta de todo mundo, e elas viviam misturadas, eram todas criadas juntas, porque todos eram irmãos, né? Segundo era como se formasse uma grande família, não há distinção, né? Todos são uma grande família, todos são parentes de todos, basicamente é isso, né? E, obviamente, todos teriam acesso a essa educação, né? Só que com uma característica. Então, para o Platão, a característica principal da educação é que todos tinham que estudar música, literatura, as discussões de moral e educação física, fazer exercícios, né? Eu, por exemplo, concordo com Platão. Inclusive, faço exercício físico, né? Pratico esporte e tal, porque isso ajuda na discussão da saúde. Então, veja como o Platão tem essa ideia educacional, você aprender sobre moral, que é respeito, ética, cidadania, era o que eles iam, né, aprender, música, moral, como eu falei, e tinha uma disciplina que se chama ainda hoje, né, que era matemática. Porém, a matemática, só quem poderia aprender matemática, que iria se utilizar da matemática de uma forma mais expressiva, eram os guardiões, as pessoas mais sábias, os verdadeiros filósofos, os governantes. Apenas para os guardiões e filósofos, né, ou seja, que eram os sábios, era que a matemática era destinada. Então, essa era a teoria das ideias. Veja que Platão, ele discutia muitas coisas, mas nesse tempo do Sócrates, do Platão, e na frente, né, o Aristóteles, que foi o discípulo do Platão, eles falavam de muita coisa. Então, eles falavam desde matemática, de física, até retórica, oratória. Era como se a gente misturasse as disciplinas das ciências humanas e as disciplinas das ciências exatas. Entende? Então, eles falavam de muitas coisas, de muitos conteúdos especificamente. Tranquilo, galerinha? Top, estou conseguindo compreender. Tranquilo. Bem, então, eu tenho certeza que sobre essas questões aí, quem tiver dúvida pode, obviamente, voltar, que essa aula está sendo gravada, né? E vocês vão estar ouvindo lá a minha voz, e vocês podem ir marcando, tá? E eu também sugiro que vocês façam o seguinte, ó, observem uns exercícios que vocês têm aí no livro, tentem resolver eles, que depois eu mando um gabarito aí para vocês, que vão nos ajudando a pensar essas questões aí que
nós, professores, né, eu principalmente aqui na aula de filosofia, falo durante as nossas aulas aí para vocês, tá? Então, a gente fecha esse ciclo de filosofia durante esse mês e, a partir de agora, a gente só vai ter aula de sociologia até o resto do mês para fechar todo esse conteúdo de sociologia, né? A gente passa julho e, a partir de agosto, a gente retoma essa variedade, né, entre filosofia e sociologia, normalmente com o conteúdo todo em dia, já que a gente atrasou um pouquinho aí devido a esses problemas, né, que eu tive. Eu fiquei doente, depois teve feriados, depois internet que está ruim, depois teve uma série de acontecimentos aí que inviabilizou um pouco aí o avanço das nossas aulas de sociologia. Tá bom, turma? Perguntas, questões, dúvidas? Não. De boa? Então, gente, eu vou encerrar a nossa aula. Ó, vou encerrar por aqui nossa aula, tá? Um grande abraço aí, obrigado pela participação. Vocês são top. Tchau. Um aperto de mão para os caras aí, um beijinho nas meninas aí, tudo de bom. A gente se fala nas próximas aulas, beleza? Tamo junto, turma. Um abração aí para vocês. Valeu. Os.